Bom dia, família, paz e bem. Bom dia, meus amados, paz e bem para você também. Rimou, né? O Evangelho está em São João, capítulo 16, dos versículos do 5 ao 11. Quem puder compartilhar, quem puder se inscrever no meu canal e quem puder dar um gostei, eu fico muito agradecido. Tá bom? Eu sei que eu não sou um dos melhores que faz a reflexão para você, mas você vai estar me ajudando a continuar aqui nesse singelo e simples trabalho que eu faço para Deus. Amém? Eu todos os dias tenho que colocar que não é para mim, é para Deus que eu desenvolvo esta minha singela reflexão. E vamos juntos chamar o Espírito Santo para tirar os pensamentos vãos, desordenados e estranhos que nos assolam diariamente. E para que eu também possa desenvolver uma excelente reflexão para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Se encheu o meu, imagine deles lá na hora. Já fiquei desesperado. Mano. Quando eu faço, principalmente quando eu peco, quando eu sei que eu peco, quando eu sei que eu peco, quando eu tenho vontade de pecar, que eu tento ir contra, mas eu faço, depois eu me arrependo. É mais ou menos isso. Eu fico temeroso, eu tenho medo, porque nós somos tendenciosos a esse pecado. Então, quando eu percebo que ele está saindo de perto de mim, eu digo: Espírito Santo, vem me ajudar, vem em meu socorro, porque esse é o sentido que o Espírito Santo foi nos dado, que ele foi tirado do nosso meio. E o pecado, o dono desse mundo, ele está acorrentado, mas ele tenta a gente, e a gente vai como presas fáceis e cai. Eu todo dia tenho que vir aqui e dizer e pedir, porque eu sou uma presa super fácil, eu sou totalmente tendencioso a fazer práticas erradas às vezes. E todos os dias eu tenho que estar aqui clamando pelo Espírito Santo para me tirar dessas práticas, para tirar dessas coisas, desses pensamentos errados, errôneos, que me levam a pecar, que me levam a fazer coisas erradas. Estou dizendo que eu só faço coisa errada, não. Eu também faço muitas coisas boas, mas o caminho que eu busco para a minha vida, para a vida da minha família, é tentar chegar a uma santidade. Está longe, né? Mas se eu quero isso para a minha vida, eu tenho que entender a partida de Jesus Cristo, que ele foi ficar na glória de Deus Pai do lado direito e nos envia. Ele chegando na glória, ele nos envia de imediato o Espírito Santo, o Paráclito, nosso defensor. E é isso que nós devemos compreender, meus amados. Nós devemos compreender isso, que nós vamos continuar pecando, mas que nós temos um defensor para nos consertar, para nos guiar, para nos colocar nos trilhos, para que nós não caiamos nas garras do mal. Porque, acreditem, meus amados, o inferno existe e ele é presente. Olha o que fizeram lá no Rio de Janeiro. Se a gente não despertar para isso, não é o dinheiro, como o pessoal está querendo mandar pix, não. É aquela depravação que fizeram lá, de respeitar o nosso Cristo lá, de respeitar o nosso Deus, de respeitar o Espírito Santo. Uma falta de respeito. Quem não tem amor por aquilo, não ama a Deus. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui. Que não é só comparar com as vítimas. Lógico, a gente tem que ter empatia de se comparar com a vítima, mas o que foi feito lá no Rio de Janeiro foi muito pior. Muito pior. E nós devemos sim combater esse tipo de atitude.
Nós não podemos tirar para nada, nós temos que respeitar. A palavra de Deus vem dizer hoje aqui é forte para nós. Amém? Que a gente possa ter esse entendimento, que eu possa estar ajudando a gente hoje nesse entendimento. Amém? Eu vou continuar aqui para mim não adentrar numa área que eu não vou saber aprofundar. Então eu parei, só para que a gente tenha uma ideia do que eu falei, tá bom? Então vamos lá. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Olha só, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá a vós o defensor. Ele está dizendo, eu vou subir, eu vou ficar glorioso lá em cima e vou lhe enviar o Espírito Santo para conduzir vocês, porque eu já venci o mal, eu acorrentei ele ainda é dono daí. Ele ainda está aí, mas ele não pode mais tocar em vocês. Eu venci ele. E eu venci com a ajuda dela. Olha, ele venceu com a ajuda dela, porque o sim dela é muito importante. Eu vou ler Lucas 1 para tentar correlacionar a gente. Olha só que como é importante o sim de Maria. Para chegar no dia de Pentecostes, no dia da descida do Espírito Santo, a descida gloriosa, porque o que é, nada mais, nada menos, o que é? É Jesus subindo, é a Trindade se formando. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos os três. Abraão, Isaac e Jacó não tiveram essa oportunidade. E através de Maria, nós ganhamos isso. Né? Entendamos isso, o pecado ele está sendo derrotado com a ajuda do Espírito Santo que ficou no nosso meio. Não é isso? A justiça, o que é a justiça? A justiça é o Pai, é Jesus que está do lado do Pai, justificando os nossos pecados, fazendo reparações. E nessa reparação ele envia o Espírito Santo para que nos conduza à nossa salvação. Esse é o recado muito importante hoje, né? Que ele fala, pecado, justiça e juízo. Pecado, a gente não acredita, então o Espírito Santo vem para justificar. Não sei se eu estou falando besteira, mas se você está entendendo o que eu estou querendo chegar, então que a gente procure diariamente o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Não é fácil. Volto a dizer aqui, não basta fazer pix, ser bondoso, nós temos que ter temor ao Espírito Santo, temor a Deus, acreditar na palavra de Deus. Fazer doações, simplesmente ser bom, não significa acreditar na palavra de Deus. Todo mundo pode ser bom, todo mundo pode ser generoso, todo mundo pode compartilhar o bem, o mal, todo mundo pode fazer isso. Mas procurar se debruçar na palavra de Deus é para poucos. E se você está me ouvindo hoje, não deixe para depois. Procure o Espírito Santo, procure amar a Deus sobre todas as coisas, procure vir servir ao nosso Senhor, que aí sim nós estaremos fazendo parte do exército de Cristo. Aquele que veio para fazer a diferença no meio desse dono aqui, desse mal. Amém? Jesus é o sentido de tudo, né? O chefe deste mundo está condenado há muito tempo. E o Espírito Santo, ele veio para cumprir isso, para guardar a esperança. O Espírito Santo veio nos dar esse descanso. O Espírito Santo vem nos tirar dos nossos Egitos, das nossas escravidões. Hoje, vamos clamar pelo Espírito Santo, vamos terminar aqui a palavra de Deus, né? Que aqui ele continua, e quando vier demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, como eu expliquei para vocês, que porque ninguém acredita, a justiça, que é o Espírito Santo, que vem no nosso meio, porque Jesus sobe, glorioso, e manda o Espírito Santo para que nos acompanhe, para que seja o nosso defensor, para que a gente vença os pecados. Toda vez que você estiver perto de pecar, você sabe aquele pecado que você está fazendo, clame pelo Espírito Santo, que ele vai te tirar. Eu tenho tantos testemunhos de mim, de tantas coisas que eu fazia, e que eu me libertei por conta de fazer isso. É uma luta espiritual, mas hoje eu não tenho nem vontade de fazer tantas coisas que eu fazia. Me libertei de tantos pecados, vai faltar muito, mano, porque é muito pecado que a gente tem.
Mas se a gente aprender a clamar pelo Espírito da verdade, nosso defensor, aquele que vai nos tirando, porque o Espírito Santo, ele não te liberta da noite para o dia de tudo. Não é assim como a gente pensa. É aos poucos. Você vai trabalhando, ele vai andando contigo, ele vai fazendo justiça por ti, porque tu procuras eles, porque tu tentas caminhar com ele. E aí vai. E ele vai também preservando a tua vida aqui, até que tu estejas preparado, até que nós estejamos preparados para ir ao encontro do Pai, para que nós possamos fazer parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o convite hoje. Se deixe preparar pelo Espírito Santo. Que nós possamos entender isso, porque o juízo final está chegando. E, meu amigo, vai ter muito choro e ranger de dente. Muita gente pensando que está salvo porque está fazendo boas ações, que está fazendo pix solidário, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, tá? Não é isso. Você deve sim ajudar. Mas eu estou chamando a atenção para que a gente possa se debruçar na palavra de Deus, aprender a caminhar com a palavra de Deus, aprender a entender as coisas de Deus. Não é só falar de Deus, é tentar praticar de alguma forma. Eu não sou santo, não sou melhor que ninguém aqui, mas nós devemos diariamente praticar, exercitar. A gente exercita tantas coisas. Eu vejo gente falando, vou para academia, mas é uma constância. A palavra de Deus também é uma constância. Tudo na vida é isso. Então a palavra de Deus nós devemos nos debruçar diariamente. Jesus está nos convidando para isso, porque o julgamento final está chegando. E ele veio nos dizer hoje, eu vos dei o defensor. Se vocês entenderem, caminhem com ele. Ele vai te libertar de tudo. Ele vai trazer refrigério para a tua alma. Ele vai trazer alívio para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão endividados, para aqueles que estão chagados, com depressão, com tudo. Clame, 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 clame pelo Espírito Santo. Não tem outro caminho. Ele é o nosso defensor. É ele que vai nos levar para a glória da Santíssima Trindade. Que nós possamos entender a mensagem de hoje. Pentecostes está chegando, meu irmão, se prepare. Clame pelo Espírito Santo. Lembre-se que os apóstolos ficaram moribundos lá no cenáculo, quando o Espírito Santo habitou neles. Ficaram bêbados do Espírito Santo. Pedro abriu aquela janela e começou a proclamar a palavra de Deus. A palavra diz que naquele dia se batizaram mais de 3.000 pessoas. Glória a Deus por isso. E é isso que nós devemos buscar, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, diariamente. Procure, meu irmão, dentro de você. Essa esperança está dentro de você, está dentro de mim. O Espírito Santo habita em mim e em você. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.